Pretendo expor aos irmãos, essa noite, a parte final do livro de Daniel. Nós estamos encerrando uma série de mensagens cujo tema é Ouse ser firme. Então a ideia hoje é ouse ser firme até o fim. Quando nós falamos em fim dos tempos, a teologia tem um nome próprio para isso. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Há um teólogo muito famoso, chamado Millard Edson. Ele disse que no século XX foi o século que mais estudou, as pessoas mais estudaram sobre escatologia. E por que esse foco pelo fim das coisas? E ele justifica algumas razões. A primeira delas, a tecnologia crescente. Então, as pessoas começaram a se interessar a como vai ser a próxima era, como vai ser as próximas casas, como vai ser os próximos carros. A segunda razão é influenciada pelo marxismo cultural, porque entende que o mundo tem um telos, né? Tem um final. E o capitalismo é só uma fase que antecede ao comunismo. Uma terceira posição que ele também destaca é a ameaça de destruição nuclear, crise ecológica, aquecimento global. Então as pessoas começaram a ficar dando atenção para o fim das coisas. Ele tem o seu argumento dizendo que, em síntese, nós podemos dividir em dois grupos. Aqueles que são escatomaníacos, e aquelas pessoas que veem o fim do mundo em tudo. Ele conta, por exemplo, um exemplo de um pastor que pregou durante 19 anos sobre o livro de Apocalipse. Então aconteceu alguma coisa, a pessoa, vixe, é o fim do mundo. Por outro lado, existe aqueles escatofóbicos que têm medo do tema, têm medo de falar do fim das coisas. Quando eu li isso, eu me lembrei de um meme, que é aquele que diz assim, né? Eu percebo as duas, a polaridade, eu percebo tanto o escatomaníaco como o escatofóbico. Aquele que diz assim, meu filho, você vai ver coisa. E nada, dizer que é mentira de Dindinha. Dindinha é uma escatomaníaca, ela via o fim do mundo em tudo, ela fazia um terror. E o menino, a menina, não sabemos quem é, dizia, é mentira de Dindinha, ele é um escatofóbico, ele não acredita nas coisas. A bem da verdade é que tanto os textos apocalípticos como a teologia escatológica ela traz verdades bem profundas para nós. E eu conheci pessoas que estão nos dois polos. Pessoas que qualquer coisa é o fim do mundo. A gente, e nessa época de pandemia, menino, tinha gente que já estava vendendo as coisas porque Jesus estava bem, como diz o maranhense. E encontrei pessoas que deixaram de ir para a igreja quando o pastor começou a expor de Apocalipse. Então, queridos, eu quero expor esse livro, quero que você abra no capítulo 7. Eu vou passar de forma muito superficial por esses textos, tem discussões bem profundas aqui que eu não pretendo me aprofundar. Mas a visão é aquela que eu disse para vocês. A ideia é de um turista que está olhando superficialmente, apreciando algumas coisas do texto. Então, nós vamos hoje passar do capítulo 7 até o capítulo 12. E eu vou ler apenas 2 primeiros versículos do capítulo 7. Daniel, capítulo 7, diz assim, palavra de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, desculpa, vou começar de novo aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite,
eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Ó Deus, nós nesse culto que ora prestamos a Ti, Senhor, já reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, nossas negligências. Também já reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania. E agora, Senhor, queremos suplicar que o Teu Santo Espírito aplique as verdades da Tua palavra em nossos corações, transformando aquilo que tem que ser transformado pelo poder do Evangelho, através do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Jesus, a quem servimos. Amém. Então, o livro de Daniel, toda vez que você for ler, a partir de hoje, você vai lembrar que ele é dividido drasticamente, abruptamente em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos uma narrativa, um momento histórico, algo bom, gostoso de se ler. Mas, do capítulo 7 até o capítulo 12, muda o gênero literário. O gênero agora é profético apocalíptico. E como qualquer literatura apocalíptica, ele trata de muitas imagens. Ele traz muitos números que são simbólicos. Quando nós estudamos isso aqui, a gente tem que chegar dentro do texto com alguns pressupostos, que eles entendem que são pelo menos 3. Você pode entender de forma preterista, ou seja, tudo isso já aconteceu no passado. Você pode entender isso uma postura histórica. Não, isso aqui já aconteceu durante a história. E o dispensacionalismo pensa assim, né, que o mundo é dividido em histórias. E nós podemos pensar de forma futurística, ou seja, tudo ainda vai acontecer. Tratando-se de uma profecia, a maioria dos textos, parte é história, parte é preterista, já aconteceu, e parte é futurista. Agora, nós devemos tentar entender principalmente a questão simbólica. Então, vamos lá, seja muito bem-vindo à parte apocalíptica de Daniel. Capítulo 7, Daniel tem um sonho, e esse sonho ele vai apresentar a partir do versículo 3 o resumo da história. Ele diz, versículo 3, do capítulo 7, 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão, tinha asas de águia. Eu os observei e, em um certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmando-se sobre 2 pés, como um homem recebeu o coração de homem. Versículo 5. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lábios e na boca. Entre os seus dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Versículo 6. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu dentre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Daniel está descrevendo aqui os 4 reinos universais, os 4 impérios universais que vão acontecer na história. Então, todos os estudiosos, seculares ou sacros, atestam que essas visões de Daniel se tratam dos 4 impérios universais. Primeiro, quando ele fala do leão, ele está se referindo
a Babilônia. Quando ele fala do segundo animal, o urso, ele está falando do Império Medo-Persa. Quando ele fala do leopardo, ele fala do Império Grego. Os três animais ele destaca. Tem um quarto animal que ele não sabe que tipo de bicho é esse. Ele não consegue descrever, ele não tem palavras. Versículo 7. O quarto animal ele é aterrorizante, assustador. Esse texto ele vai lembrar o capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho da estátua, cabeça de ouro, os braços de prata, e assim sucessivamente. E ele vai detalhar o que vai acontecer, principalmente com o Império grego-macedônio, a partir do capítulo 11. Então, queridos, o que é que nós temos aqui? Nós temos a descrição de um futuro aterrorizador para o povo de Israel. Mas não é só isso. Versículo 13 e 14 mostra uma esperança. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi introduzido à sua presença. Quem é esse filho do homem? De acordo com o Novo Testamento, ele é Jesus. Esse é o Filho de Deus que virá para iniciar, no meu entendimento, né? A última semana de Daniel, que é a semana que nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando. É o fim dos tempos. No meu entendimento, o fim dos tempos começou exatamente quando Cristo nasceu. Nós estamos vivenciando esse tempo, esse milênio, que não é um número simbólico, não é um número literal, como o Apocalipse fala. Agora veja o terror que esses impérios vão causar, meus queridos. Versículo 21 e depois o versículo 25. Deixa eu destacar o versículo 15, que diz assim: eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Daniel aqui está com quase mais de 80 anos. Irmãos, pense que Daniel ficou aterrorizado com esses sonhos, mas um homem experimentado. O cara que sobreviveu à cova dos leões. O capítulo 5, o capítulo 7 que nós lemos, né, que diz que no primeiro ano de Belsazar, ou seja, mostra que o texto não é cronológico. O capítulo 7 se dá lá no capítulo 5, durante o reinado de Belsazar. E ele ficou aterrorizado. Ele ficou com medo. Parece que o texto está querendo dizer que Daniel estava carente de ser cuidado por Deus. Versículo 21 e 25. Olha o terror que vai causar, meus irmãos. Versículo 21. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Esse chifre que ele está falando aqui, que saiu lá desse quarto animal, que nós não sabemos o nome, voltei para o versículo 8. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Os 3 primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Versículo: esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. 3 impérios e o quarto que ele não consegue dar nome. Todo mundo sabe na história que Alexandre o Grande foi o grande império grego-macedônio e morreu sem ter filhos. Alexandre dividiu seu império entre 4 generais. E dentre esse quarto
general, vai surgir um descendente desses generais que vai se tornar uma peste. Vou tentar ler no finalzinho um pouquinho das coisas que ele vai fazer. Quando você lê nesse texto, chifre se refere a poder. Por quê? Porque na cultura antiga, e é verdade, todos os animais que têm chifre são os animais mais poderosos, mais fortes. Então, quando você vê na leitura do Apocalipse, quanto mais chifre tem, mais poder tem esse animal. Agora, o que eu quero destacar para vocês é que esse terrível, ele vai perseguir os santos. Vai perseguir aqueles que demonstram qualquer fidelidade a Deus. E pasmem, o texto ele nos causa um certo temor, porque diz que ele vence. Versículo 21. Guerreava contra os santos e os derrotava. Difícil, não é? Mas, como diz aqui do meio, vira a página. Vamos caminhando. Deixa eu ler o versículo 25 ainda do capítulo 7. Eu já li? Não. Capítulo 7 diz assim, versículo 25. Ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aí é difícil saber interpretar esse negócio aqui, gente. Que tempo é esse? É difícil. Se você for para a internet, aí você vai ficar doido. Porque o pessoal fala muita besteira. Mas, em linhas gerais, nós podemos afirmar que você percebe que há uma quebra. Um tempo, outro tempo e meio tempo. Ou seja, não são 3 tempos. Há um meio tempo. A coisa vai ser encurtada. Ou seja, o sofrimento dos santos, o sofrimento dos fiéis terá um momento de muita dor, mas terá um fim. O Senhor não permitirá que tenha a continuidade. Essa é a lição que esse texto quer nos mostrar. Capítulo 8. O capítulo 8, nós temos então agora mais ou menos a descrição de 2 impérios, que já foi dito nesse capítulo 7. Vamos lá então a alguns versículos. Versículos 6 a 8 do capítulo 8. Diz assim: ele veio eu estou procurando um melhor texto para a gente não correr muito o livro. Mas não tem jeito, meus queridos. Vai falar sobre 2 reinos que são simbolizados por 2 animais. Um bode e um carneiro. Vamos lá então. Versículo 3. Vamos tentando aqui. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. O carneiro aqui é o Império Persa. Lembra que eu falei que é o Império Medo-Persa? Ou seja, eram 2 reinos, por isso que estão retratados com 2 chifres. Um se destaca, qual? O persa, é claro. Prosseguindo, versículo 4. Observei o carneiro enquanto ele estava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro, de 2 chifres que eu tinha visto lá no canal, avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrá-lo. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Quem é o bode? É o Império Grego.
liderado por quem? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, como eu bem falei, morreu com 32 anos, minha gente. Eu fui pesquisar sobre a morte de Alexandre, e aí é uma outra loucura. Tem 3 teorias. Alguns dizem que, eu vou dizer que eu acho mais improvável para que eu acho mais provável. Alguns acham que Alexandre o Grande morreu por alcoolismo, de tanto beber álcool. Eu acho isso improvável. Mas, segunda teoria, diz que ele morreu envenenado. Esse aqui eu já tenho, né? Possível. A terceira teoria diz que ele morreu de malária. Aí eu fiquei pensando, Alexandre o Grande, diz que ele chorou porque não tinha mais terra para conquistar, com 32 anos. Agora, meus queridos, veja como é que Deus faz as coisas. Alexandre o Grande, se tiver morrido por álcool, é muito pequeno, não? Se tiver morrido por envenenamento, menos gotas ainda. Se tiver morrido por malária é tipo um mosquito. Então você percebe a grandiosidade de um homem que se desfaz por conta de uma coisa tão pequena. Então o bote aqui é Alexandre o Grande. Ele destroçou. Não temos dúvida que isso aconteceu. Então vamos caminhando. Capítulo 20, versículo 25 do capítulo 8, diz assim: com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam, e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Esse príncipe terrível aqui, na história, vai ficar conhecido como Antíoco Epifânio. Alexandre o Grande morre. O seu reino é dividido entre os generais. Pelo menos 4 generais. 2 são muito importantes para vocês conhecerem a história. Que são Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu fica com o sul. Seleuco com o norte. Essas 2 dinastias, elas vão brigar, elas vão lutar. Tentam fazer alguns acordos de vez em quando. Por exemplo, se eu não me engano, Cleópatra vai ser bisneta dos Ptolomeus. Eles tentam casar com um dos filhos dos Seleucidos, mas não dá certo. Aí você pergunta, pastor, por que é? Onde estão essas histórias? É só você ler o livro apócrifo de 2 Macabeus. Porque essa história se dá exatamente 200 anos antes de Cristo. Só que Daniel está profetizando no século V, no século VI antes de Cristo. E o detalhe que ele traz para nós, meus irmãos, não dá para você negar que é palavra revelada de Deus. Aí chegamos ao capítulo 9, onde nós temos alguns textos que a irmã Aurélia leu, falando da oração do Daniel. Deixe-me ler aqui o versículo 1 do capítulo 9 e o versículo 2. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino do Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. No meio desse cerimônio todinho, Daniel vai orar, e ele vai consultar as Escrituras, e ele vai perceber pelas Escrituras que o cativeiro só vai durar 70 anos. E aí nós temos a partir do versículo 20, do capítulo 9, o seguinte: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde.
ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhes trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção. A mensagem para entender a visão. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar, reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas. E 62 semanas. Ela será reconstruída com rua e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim e a desolação foram decretadas. Com versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala de tempo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim do que lhe é decretado. Literalmente, o que o texto está dizendo é que haverá 70 vezes 7. Uma semana tem 7 dias. Mas como o número é simbólico, nós estamos acreditando que é anos. Agora, meus queridos, fazer uma contagem com relação a isso para descobrir quando é que Jesus virá, não dá. As contas feitas batem mais ou menos na época que Jesus veio. O que é que eu entendo que o texto quer dizer? O texto está querendo nos mostrar que, de fato, os 70 anos de cativeiro é só uma fase na história. E que o povo de Deus iria passar por muitas outras terríveis desolações, como de fato aconteceu. E ainda não será o fim, mas o fim virá. Então, os 70 anos são só a primeira libertação, mas existe uma libertação maior, uma libertação perfeita. Capítulo 10. O anjo entrega uma revelação do futuro a Daniel. E nós temos aqui no capítulo 10, dizendo o seguinte, versículo 2: Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Quando Daniel percebeu o que ia acontecer com o povo de Deus, e quem já leu Esdras, Neemias, sabe que foi terrível o momento de reconstrução de Jerusalém, ele chorava. Ele estava de luto. Ele estava desolado também. Ele certamente ouviu dos companheiros o que estava acontecendo em Jerusalém. Versículo 2 e versículo 3. Não comi nada saboroso. Não fui no McDonald's, não fui no shopping. Não comi carne e vinho. Não comi sururu. E não usei nenhuma essência aromática, até que passasse as 3 semanas. Daniel está muito abatido. Daniel está muito triste. Mas aí vai aparecer uma figura interessante, versículo 5. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. A pergunta é: quem é esse homem? E nós não temos dúvida. Esse homem é uma expressão do nosso Senhor. Então, capítulo 10, deixa eu ver se tem mais alguma observação que eu quero fazer. Versículo 11 e 12, perceba o encorajamento que é dado para Daniel. Ele está abatido pelo que ouviu, ele está
realmente de luto, chorando, sem comer, jejuando. Mas esse homem diz o seguinte para ele, versículo 11 e 12. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele respondeu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Queridos, já pensou você ser motivado por um anjo do Senhor e ele diz assim: não tenha medo, você é muito amado nos céus, as suas orações foram respondidas. Queridos, isso enche meu coração de esperança, porque diante da batalha espiritual que nós vivemos diariamente, nós precisamos entender que nós temos alguém que intercede por nós. Mesmo quando nós não sabemos ou não queremos orar, saiba que o Espírito Santo intercede em seu favor. E o próprio Jesus que está no céu também intercede. Então, a palavra é o seguinte: não tenha medo. E ao ouvir a voz desse anjo, ele tomou uma atitude. Levantei, pus-me de pé. Aí você imagina um velho de mais de 80 anos, eu calculo aqui uns 87 anos, sem comer, abatido, fraco, mas pela palavra do Senhor recebeu vigor. Capítulo 11. Capítulo 11 nós temos um conteúdo enorme, meus irmãos, falando sobre o fim desses impérios. Eu não vou gastar tempo aqui para falar sobre eles. Nós vamos direto para o capítulo 12, que é o capítulo, de fato, das últimas coisas. Veja o conforto que é dado. Capítulo 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo. Aqueles que são sábios reduzirão como o fulgor dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como a estrela, as estrelas. Versículo 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todos os lados em busca de maior conhecimento. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos. Versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpra essas coisas extraordinárias? Daniel está sendo consolado, dizendo que haverá proteção, mas mesmo assim, meus queridos, outros seres querem saber quando é o fim. A pergunta é: você gostaria de saber exatamente quando é o fim? Veja como Deus é gracioso a não permitir que saibamos isso, meus queridos. Versículo 8 em diante. Eu vi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando: como assim? Daniel, que revelou sonhos que ninguém conseguia revelar. Daniel que conseguiu revelar um sonho que o rei não tinha dito para ninguém. Como assim? Ele diz assim: eu não entendi. Mas o texto está dizendo assim para nós, crentes agora:
que a gente não precisa entender todas as coisas para perseverarmos até o fim. Parece que a vibe é crer e não entender todas as coisas. Finalzinho, versículo 9. Ele respondeu: siga seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Versículo 11. Depois de abolido o sacrifício diário, colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera e alcança o fim dos 1235 dias. Versículo 13. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará. Então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Daniel, o fim é certo. Ele virá. Quanto a você, continue o caminho. Continue trabalhando, continue planejando, continue vivendo a vida. E você tem duas coisas: descanso. Aí você imagina um velho de 87 anos a palavra descanso e herança. Herança. Vale a pena ser fiel até o fim. Algumas lições que eu quero tirar para nós, rapidamente. Primeira delas, Deus, Ele está no controle da história. Sempre esteve. Sempre sim. Deus permite que ímpios se levantem. Desde esse Epifânio, que ele vai ser apenas uma mostra gráfica do que é o anticristo que vai vir. Mas Deus permite que essas pessoas más apareçam, sobrevivam e tenham uma vitória no auge do seu reinado. Porque isso cumpre Gênesis 3,15. Ele conseguiu ferir o calcanhar do Filho de Deus, mas foi esmagado. Então, queridos, Deus está no controle da história, então não adianta você ficar mal-humorado, brigar com um parente porque foi eleito outra pessoa, porque o seu time não ganhou. Gente, Deus está no controle, sempre esteve. Sempre. E porque Ele está no controle da história, nós podemos ter certeza de que Ele garante vitória aos santos. Vitória. Segunda lição. Cristo, Ele é o centro da história. Os irmãos lembram do nome do anjo que apareceu para Daniel? Miguel. Vocês lembram do nome do anjo que apareceu a Maria? Quando Maria recebe aquela notícia, gente, está dando início à última semana da profecia de Daniel. O rei, o ungido, aquele que vai destruir, chegou. Então Jesus, ele é o centro da nossa história porque nós vivemos entre esse tempo do já e do ainda não. Olha, quando nós lemos Mateus 24, que é o pequeno apocalipse por Jesus, nós temos a seguinte ideia. E no primeiro momento, Jesus disse que a sua vinda será iminente. Mas no mesmo capítulo 24, ele diz que vai demorar. Como assim, pastor? Parece ser contraditório. Mas a gente está vivendo entre esses dois tempos, nos ensina duas coisas. Primeiro, perseverança. Jesus nunca prometeu uma vida tranquila para os seus discípulos. Nunca. Ao contrário disso, o quê? Vai ter tribulação. Vai ter. Segundo, há de fato uma urgência dos queridos. Mas essa urgência é para que nós cada dia mais sirvamos ao Senhor com alegria, que Ele pode vir a qualquer instante. É para que vigiemos em orações. Na prática, o que é que significa isso? Viver entre dois tempos, viver tendo Jesus como centro da história. É que não vale a pena fugir das lutas, não vale a pena se desanimar pelas frustrações. Por quê? Porque quando você tem Cristo em sua vida, se Ele é central nela, ainda que a pior coisa do mundo possa acontecer com você,
você está seguro nele. Seguro em Deus. Ainda que aconteça o pior, que a perda da sua vida física, nós não tememos a morte, porque o Senhor já venceu por nós. Então, queridos, conclusão. O livro de Daniel, embora se concentre num período em particular da história de Israel, ele antevê o grande reinado eterno de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Ainda que eu não entenda tudo, preciso ser encorajado com a perspectiva do porvir. Paulo diz que nós contemplamos essas coisas como um espelho embaçado, mas nós devemos perseverar. Por quê? Porque quando você tem uma perspectiva adequada do fim, quando vierem as coisas difíceis, o luto, a perda, a frustração, o que vai sustentar você é a perspectiva do futuro. E eu queria que você fechasse os seus olhos para eu fazer a aplicação desse texto. A pergunta é: como está a sua vida? Você está preparado para o fim? Não dá, queridos, para viver somente pensando no passado. Mas também não dá para viver somente no hoje. E a perspectiva de futuro, qual é a sua? Hebreus, capítulo 4, versículo 7, nos lembra bem. Se hoje ouvides a voz do meu Espírito, não endureçai os vossos corações. O dia de entregar a vida a Jesus é hoje. O dia de renovar os seus votos com o Senhor é hoje. E ter a certeza de um futuro certo. Porque Ele não deixará nenhum dos seus escapar ou perecer eternamente. Que Deus em Cristo nos abençoe a sermos firmes até o fim.